Olá, boa noite. Oi, oi. Vocês estão me ouvindo? Vou esperar a Roberta entrar, já entrou. Boa noite. Vamos aguardar então a Roberta entrando. Olá, Roberta. Oi, boa noite. Tá Boa me vendo bem? noite. Tô sim. Ouvindo? Sim, tudo Ai, que bom. tranquilo. Tô vendo o pessoal que tá entrando ali. Que legal. Tem algumas pessoas ali que eu não conheço. Devem ser as pessoas daí do Rio de Janeiro, Roberta. Que É, legal. pois é, que bom. Boa noite para todo mundo. Isso aí. Vamos aguardar uns minutinhos para a gente estar começando, né, Roberta? Se você. Isso. Vou, vou me apresentar, né, para quem aí não me conhece. Então, meu nome é Amanda Andrade, eu sou psicóloga clínica e escolar, né? Eu atendo aqui na PAI de Califórnia, Paraná, e fiz esse convite aí para a Roberta, que eu conheci aí faz o quê, Roberta? Quanto tempo? Tem uns 3 meses, mais ou Por menos? aí, né? Então, nós nos É. conhecemos em alguns cursos e grupos em comum, Sim, falando assim sobre o mesmo tema, gostando né, do mesmo público, e o mais interessante, atendendo em APAE, né? E aí, quando eu fiquei exatamente. sabendo, então, que a Roberta atendia numa PAI também, a gente já fica querendo trocar as figurinhas, né? Saber como que é a realidade de um estado diferente. E daí fiz esse convite para ela, para estar conversando aqui com a gente, batendo esse papo. Se você quiser se apresentar, Roberto, falar um pouquinho da sua formação. Tá bom. Então, meu nome é Roberta, né? Eu moro em Miguel Pereira, interior do Rio de Janeiro, né? Ainda mais interior ainda, né? Não moro na cidade mesmo do Rio. Uhum. E trabalho em uma PAI, né? Aqui em Miguel mesmo. Trabalho na saúde também, em um PSF, em outro município. E eu tenho formação, né, de psicologia, graduação, tenho uma pós em psicologia, terapia ocupacional e neurologia, e alguns cursos, né? Bastante cursos que a gente sempre vai fazendo, né? Para se Sim, atualizar, sim, para que melhorar o legal, nosso trabalho. que legal. Foi um prazer te conhecer, Roberta. Ah, prazer tudo meu. Tá sendo muito bom, né? A nossa troca. Sim, com certeza. Então, pessoal, eu não sei aqui, eu vi ali algumas pessoas entrando que eu sei, né, que eu conheço, que trabalham em APAE. Então, eu gostaria de pedir para vocês, se alguma de vocês, se alguém, né, de vocês trabalha, é profissional da saúde ou professor, né, que atende o aluno com necessidades especiais, com algum tipo de deficiência, ou se é pai, se é mãe, se são cuidadores, né, vão comentando, colocando para a gente de onde vocês são, né, se vocês exercem o tão famoso cuidado, né, tem alguém aí que vocês exercem esse cuidado, para que a gente também vá dividindo, né, e sabendo das dores de vocês, né? Acho que é muito bacana a gente estar aí acompanhando quem está assistindo aí a nossa live. Isso. É bom que todo mundo participa. Isso aí. Bom, Roberta, acho que eu vou começar falando um pouquinho sobre esse nome, né, do cuidador, por que que a gente chama assim, né, essa Aham. pessoa. Acho que seria bacana, né? Sim. Então, pessoal, nós temos aqui na PAI de Califórnia, nós demos início a um projeto, né, junto com o Dr. Márcio
que é neuropediatra, né, da nossa PAI, também coordenador da área de saúde aqui do estado do Paraná, da federação, né? E então nós pensamos de uma forma de incluir todas as pessoas que cuidam, né? E como a nossa realidade na PAI, no caso da PAI, né? É uma realidade que nem sempre é o pai, a mãe que exerce esse cuidado, às vezes as crianças ou até os adultos, né, que têm alguma deficiência, eles são cuidados por um tio, um irmão, os pais às vezes são falecidos. Então existem assim várias pessoas da família e até não da família que exercem esse cuidado. Então nós resolvemos então colocar esse nome para conseguir abranger uma maior parte de pessoas, né? E nessa pesquisa aqui a gente falou muito a respeito não só da sobrecarga emocional, mas também da sobrecarga física, da sobrecarga de tempo, enfim, de toda a sobrecarga que essa pessoa que exerce o cuidado ela passa, né, Roberta? Isso. E são muitos, né? Com certeza, né? Então, porque essa pessoa ela acaba deixando de fazer muitas outras coisas por estar exercendo esse papel de cuidador, né? Então, às vezes, de cuidar de si mesmo, né? Então, assim, nós colocamos esse nome também porque é alguém que exerce esse cuidado, né? Que tem o cuidado, que zela, que vigia, que é atento, que sabe as necessidades daquela pessoa, né? Então, assim, sendo criança, sendo adulto, alguém que tem uma deficiência, que tem algum transtorno, né? Porque a gente fala muito também, até queria aproveitar, já vou falar no começo e vou falar no final, né? Tá. Essa semana, semana toda a gente vai estar falando sobre isso, né? Eu vou estar colocando alguns posts, a Roberta também, sobre como é importante a gente identificar, né, como que tá essa pessoa que exerce o cuidado, se ela não está sobrecarregada, se ela precisa de ajuda, né? Como E identificar essa ajuda, né? Como ela isso, consegue pedir essa ajuda, né? uhum, Procurar. isso mesmo. Então, acho que isso é muito importante, independente de quem está fazendo esse papel, né? Na quinta-feira nós vamos ter a live com uma mãe, né? Então, uma mãe de uma criança com autismo. Então, assim, o quanto essas mães, elas também passam por essa sobrecarga, os pais, a família no geral, né? Todo mundo que se doa, que se entrega para esse cuidado, né? Sim, exatamente. Roberta, eu acho que seria interessante se você pudesse pontuar aí na sua realidade o que que você achou a partir depois da pandemia, né? Você acha que agravou, não agravou? Como que tá a saúde aí das pessoas que você conhece que cuidam? O cuidador já tem essa sobrecarga, né? Por si só, porque ele às vezes centraliza muito nele, né? Esse cuidado fica muito centralizado só em uma pessoa, né? Acho que a minoria não tem alguém que possa contar, né? Acho que a maioria pode até contar com alguns amigos, mas não é aquela questão assim de poder deixar, né, o filho ou a criança, ou adolescente, ou até o adulto, idoso, que está sob sua responsabilidade para ficar com outra pessoa, né? Então a Uhum, pessoa já fica mesmo sobrecarregada só de assumir esse papel, né? E aí, assim, às vezes a gente até percebe que eu até anotei isso para não esquecer de falar, que sim, às vezes esse cuidador toma tudo para ele mesmo, né? Como eu já falei, ele centraliza isso, mas ele também às vezes pensa que ninguém vai fazer igual a ele, né? Eu acho que isso também é uma coisa já natural, né? De mãe, né? De pai, da família mesmo, mas principalmente da mãe, né? De achar que ninguém vai fazer igual, né? Que ninguém vai cuidar igual, que só ela sabe fazer, né? Que é só daquele jeito que dá certo. E isso também acaba atrapalhando, né? Sobrecarregando mais ainda. Então, eu percebi sim que isso pode ter se agravado, né, nessa pandemia, porque agora esse cuidado ficou mais centralizado ainda com a família, né? Principalmente com esse cuidador principal ali, né? A mãe, uma tia, uma avó.
porque antes tinha os atendimentos, né? Tinha a escola, tinha essa rede de apoio, né? Que as pessoas, que essas pessoas conseguem, né? Ir construindo, né? Durante essa caminhada dos atendimentos, da inserção na escola, nas APAES. Então, isso acabou ficando, né, restrito durante esse período. Então, Sim, com agora certeza, não saem mais de casa, acabam ficando, né, exatamente, ali, e daí o aquele tempo todo, né? tempinho, isso mesmo, aquele tempinho que o cuidador, né, que ele tinha, né, igual você disse, a mãe, a avó, a tia, enfim, quem exerce esse cuidado, aquele tempinho que ele Sim, tinha para ir no mercado, que ele tinha para fazer alguma coisa que ele gostava, né, já acabou, né? Agora é assim, realmente são as 24 horas exercendo cuidado. Então a pandemia, igual você disse, eu acredito que agravou, né, essa situação da sobrecarga, né? Eu acho que é até interessante, igual você disse, que a minoria, né, não tem quem trocar. Só que o aham, que eu vejo muito é que às vezes você até tem quem trocar, mas você, como você mesmo disse, você não tem. O cuidador, ele acha às vezes que ele vai dar conta sozinho, que ninguém vai saber fazer igual ele, né? E você tomar tudo para você é um peso muito grande, porque se a gente for pensar naqueles casos assim que nós temos que são realmente mais graves, né? Crianças que utilizam de sonda gástrica, que precisam de uma alimentação diferenciada, uhum, que possuem uma restrição muito grande, ou alimentar, ou uma restrição física, se autoagridem, enfim, assim, casos mais severos, né? Seria interessante que quem cuida que ensinasse alguém, então, né? eu ia Então, falar sobre isso. é isso mesmo. Pode falar, Roberto, pode falar. Essa questão, a gente fica muito preocupado, às vezes, de inserir a criança na escola, né, na sala, ou até em algum outro ambiente, mas eu percebo que muitas vezes o cuidador, né, esse cuidador principal, não insere, às vezes, a criança na família, na própria família, né, porque a gente precisa orientar todo mundo. Aqui na PAI a gente trabalha muito com isso também, de orientar, de tentar buscar todo mundo que convive com aquela criança, né? Um tio, um primo, a avó, né? O pai. A gente está sempre orientando todo mundo como lidar, como que pode ajudar, o que fazer, até por conta disso mesmo, né? Até Na hora porque de. na falta de um, né? Se falta o cuidador, Exatamente. a gente nunca É, sabe, né? isso. E eu falo muito isso para as mães aqui. Anterior a isso, a gente também trabalha a questão da autonomia da criança, né? O máximo possível dentro das condições, né, que ela tem, dentro do que ela consegue. Porque Uhum. aí ela já tem um certo nível de autonomia, né, de independência, e nessa falta tem outra pessoa que pode assumir aquele cuidado, né, que vai saber como fazer, às vezes um remédio, o histórico da criança, né? Então é preciso inserir essa criança dentro da própria família, né? Porque às vezes Sim. deixa de ter contato com primos mais distantes ou até perto mesmo, por conta de achar que ninguém vai saber lidar, né? Que as pessoas não vão aceitar. Então, as reuniões de família deveriam ser de vez em quando para fazer essas orientações, né? Para a Isso família mesmo. toda. Ó, tem Sempre importante. uma pergunta, não observação ali, né? Que colocou, inclusive é a minha mãe. Ah, Ela colocou ali, né? Que ela conversou com uma mãe que acabou falando, conversando com a mãe. A minha mãe, ela trabalha numa escola, né? Tem dois filhos, aham, então essa mãe, uma das crianças frequenta na PAI, né? E perguntou para essa mãe: e aí, quando precisa deixar o filho, né, com o irmão, como que você faz? E daí a mãe já colocou que é muito difícil deixar, né? Então, uhum, assim, porque é isso que a gente está dizendo. Quem exerce o cuidado principal, né, que é aquela pessoa, o cuidador principal daquela criança ou daquele adulto que precisa, ela acaba pegando tudo tão para ela e sem ensinar as outras pessoas que fazem parte dessa família, uhum, que ela acaba assim não conseguindo fazer as coisas dela,
né? Ela coloca assim uma expectativa muito grande e o que a gente tem que pensar é nisso que você falou. E na falta, né? O Uhum, quanto é importante a autonomia dessa criança ou desse adulto, e no caso de ser um caso um pouco mais grave, mais difícil, o quanto é importante então que outras pessoas da família exerçam esse cuidado, né? uhum. Eu Sim, e até. mesmo que seja até para ajudar mesmo a pagar alguém que possa ficar, né? Um cuidador, uma pessoa especializada, vamos dizer assim, né? Alguém que tenha um Uhum. curso para cuidar de idosos ou que tenha um Ah, curso, isso né? Que mesmo. tenha essa noção também. Às vezes a família é uma família pequena, às vezes não tem realmente com quem deixar, mas de repente ter esse apoio, né? Para pagar alguém que possa fazer esse trabalho, Uhum. né? E buscar Fazer ali, juntar orientações, todo né? mundo. Você deu uma ideia muito legal, Roberta, que é a questão de fazer essa reunião familiar, né? Uhum. E isso às vezes a gente não tem muita ideia do quanto Não. pode ser valioso, né? É, Então, assim, conversar entre essa família, buscar às vezes alguém que entenda melhor para fazer essa reunião, para orientar uhum, todo mundo, buscar, eu acredito que tem, eu vi ali umas pessoas, né, uns colegas de trabalho do NASF, né, então uhum. assim, né, de outros núcleos de Sim, apoio, né, que existe no município, na cidade. Então, assim, às vezes a gente precisa estender essa rede de apoio e buscar é, ajuda, buscar quem pode orientar, buscar quem vai isso, saber mais do que a gente, né? essa rede de apoio, né, começa, claro, pela família, né, até para todo mundo estar ciente do que precisa, que a pessoa vai precisar de uma ajuda, né, de um suporte, mas também a rede de apoio dos equipamentos, né, de saúde, de assistência social, né, das organizações, das APAES, de organizações sociais, né, de Uhum. tudo que puder contribuir, né, de orientação. Isso mesmo. Na verdade, pessoal, eu acho que uma coisa que é muito bacana seria assim, ó, a gente falou aqui sobre dois tipos, na verdade, de ajuda, né? Que seria a ajuda familiar, né? Então, esse cuidador buscar essa ajuda ali na família, onde todo mundo falar a mesma língua, onde a maioria das pessoas conseguia ajudar nesse cuidado. E acho que uma outra rede muito importante, um outro apoio que seria o apoio profissional, né? Dessas redes municipais que a gente tem, né? Então, de assistência social, de saúde. Então, é muito interessante isso que a Roberta falou, né? São vertentes diferentes, mas que ajudam da mesma maneira. Com certeza. Sempre, né? Sempre Aham, é um suporte importante, né? Todas as orientações, até porque a gente nunca sabe de tudo, né? Em detalhe. Essa sim, parte de benefício, por exemplo, lá na APAE, eu acredito que onde você trabalha também tem assistente social, né? E ela também. explica toda Aham. essa questão, né, do benefício e cartão para andar de ônibus e tudo, mas agora já não é mais, o profissional da APAE já não consegue mais fazer isso sozinho, precisa ir para o CRAS, né? Eles referenciaram isso, essa parte toda de benefício, de cartão, tudo para o CRAS, né? Então a gente tem aí um outro equipamento que também precisa estar por dentro, né? Até desses cuidados com a pessoa com deficiência, para estar orientando também, né? É Para estar verdade. explicando também. Sim. Pessoal, vão clicando no coraçãozinho aí para a gente conseguir uma visualização um pouquinho melhor para atingir, né, um público às vezes Isso que não aí. está vendo, né? E vão colocando. Eu vi que colocou uma pessoa, deixa eu dar uma olhadinha quem foi aqui, colocou que é psicóloga também no estado de São Paulo. Deixa eu ver aqui. Então, Acho que olha, passou também. passou, né? É. Não vi Acho que ali. a Lúcia comentou também que nos casos severos deve ser difícil dividir com alguém. Com certeza. Muito mais difícil, né? Então, assim, eu vi aqui que tem bastante professores, né, também. Então, assim, o professor é Ah, uma rede de apoio para esse cuidador muito importante, né? Porque às vezes nós técnicos, né, nós da equipe de saúde, nós vamos estar conversando com essa família uma vez na semana, ou ali enquanto passa, mas assim, a maioria das vezes vai ser uma vez na semana, né? E o professor, ele vê essa família todo dia.
Ele às vezes ele vai Sim, se encontrar com esse cuidador todo dia na entrada da aula, né? E ali esse cuidador já vai falar para ele, olha, hoje, né, não está muito bem, hoje aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, assim, eu acho que seria importante a gente pontuar um pouquinho, Roberta, o que que a gente pode fazer, né? Nós, equipe de saúde, a escola, os professores, todos ali que estão ali para receber esse cuidador, a gente pensando em escola, mas se a gente for pensar também num posto de saúde, num lugar onde tem ali uma equipe para receber, o que que a gente poderia fazer para ajudar, né? Para ajudar uhum, esse cuidador, né? Para sim. identificar essa sobrecarga. A gente precisa estar atento às queixas, né, que eles trazem. Às vezes são coisas assim do dia a dia, né? Ah, uma insônia, né? Às vezes uma preocupação com alguma coisa que às vezes a gente acha que não tem muito sentido, né? Então, assim, da Uhum, gente realmente estar atento e ter um momento para conversar, né, com essa pessoa. Mesmo que não seja um atendimento ali na hora, mas poder chamar essa pessoa e falar assim, ah, vem cá, deixa eu te ouvir um pouco, né? Porque às vezes já é um momento que ela quer falar alguma coisa, né? Que ela até pede uma ajuda de uma forma diferente, né? Então, às vezes numa conversa simples, né? Então a gente precisa estar atento a essas queixas, né? Ter uma escuta realmente qualificada, né? Acolhedora, com nossa, afeto. essa questão da escuta, eu acredito que é a parte principal, né, Roberta? Esse ouvir, né? Porque às vezes a gente, eu digo assim, como alguém que escuta, não essa escuta especializada que a gente tem ali quando a gente está Sim. conversando ali sozinhos, mas essa escuta Aham. no geral, a escuta do pátio, ali do Uhum. público, né? Quando a gente está ali, às É. vezes a gente não se atenta a alguns detalhes, então a gente não acolhe esse cuidador, né? Às vezes esse cuidador ele vem para te contar algo que ele só contou para você, né? Que ele só Aham. teve liberdade, que ele só se sentiu à vontade para contar para você, professor, né? Que está nos ouvindo. Então, assim, o quanto é importante mesmo, né? Estabelecer esse vínculo, né? Eu acredito que isso é muito Sim. vínculo, né? É. E é uma das ajudas, né? A gente criar esse vínculo, né? E eu penso que a gente cria esse vínculo sem o olhar crítico, né? Porque a gente, como psicólogos, né? Nós temos um olhar diferente, né? A gente Sim, tenta eliminar toda a crítica possível, né? Que a gente pode, né? E faz exercícios para fazer isso, para ter um olhar mais direcionado para aquilo. E às vezes outros profissionais não têm muito essa separação, né? Até por uhum, conta de outros fatores também, né? Da questão de escola e organização de sala, e aí o aluno que falta, né? A mãe que não é presente e que nunca vem na reunião. Então, assim, às vezes já tem esse olhar, né? Essa rotulação anterior, e isso às vezes atrapalha um pouco, né? Ver de maneira diferente, às vezes compreender o momento que aquela pessoa está passando, a dificuldade às vezes que é para conseguir levar também a criança para a escola, né? Todo o sim. processo que tem para Por arrumar a trás, né? criança, Por né? trás, Pois né? é, até chegar, né, na escola ou na PAI Isso mesmo. mesmo. Ó, Então, a gente também Alessandra, precisa né? entender isso. Ah, a Sim. Alessandra daqui de Miguel Pereira tá aí com a gente. É Tem outra psicóloga. Alessandra ali também, ó. A Ah, Alessandra tá. colocou assim: tem uma avó, né, com Alzheimer, por mais que Uhum. divida os dias com a família, a sobrecarga acaba caindo para uma pessoa da família, né? E isso é muito complicado. É esse o cuidador que a gente está falando, né? Porque às vezes a gente divide, né? Ah, olha, vai ficar lá um mês na casa de cada um, vai Uhum. ficar uma semana na casa. Cada um tem um tipo de dividir, né? E É. alguns vão conseguir exercer o cuidado de uma forma, outros vão conseguir exercer de outra, mas acaba sempre a sobrecarga maior, né, caindo por cima de uma pessoa. E é essa Uhum. pessoa que a gente precisa ter esse olhar diferente mesmo, esse olhar mais atento, né? Porque se a gente tiver esse olhar atento, a gente vai conseguir, às vezes, nós como profissionais, como professores, ajudar eles a traçar alguma estratégia de enfrentamento,
né? Eu lembro de uma situação que eu passei até, que a mãe, né, no caso era a mãe, essa cuidadora principal, estava com muita dificuldade de dar banho, né? Já um cadeirante, com peso elevado, um banheiro nada adaptado. Então, assim, só que ela nunca falou isso para ninguém, porque para ela isso era uma vergonha, né? Relatar que, né, eu não consigo dar um banho no meu filho, que eu tô com dificuldade. Então, assim, o quanto é importante ter esse vínculo. Porque nesse caso meu, ela não falou para mim. Ela falou para alguém que cuidava ali da escola, no pátio, enfim. Ela tinha um vínculo maior com essa pessoa. Então, o quanto foi importante essa pessoa ter um acolhimento, saber ouvir e saber também direcionar para quem pudesse ajudá-la. Porque às vezes o que acontece? As pessoas que não têm essa escuta qualificada, ela apenas ouve ou ela dá a opinião dela, ela dá o conselho, né, o famoso conselho, eu acho que você tinha que fazer isso ou fazer aquilo, né? Então, assim, o interessante é que em vez de dar o conselho, em vez de falar sobre a sua experiência, que você acolha, que você escute e direcione esse cuidador, né? Para quem vai poder ajudá-lo. Se é um profissional de saúde que está ali no mesmo ambiente, né? Se é alguém da família, outra pessoa da família que vai poder, né? Mas assim, que você saiba ouvir, saiba acolher essa queixa, né? Eu acho que isso é muito importante, Uhum, né? sim. Até porque alguns cuidadores, eu lembro que eu tive uma conversa com a Roberta antes, né, da live, né? É. Esse já faz bastante tempo até, né? Pois E é. você falou uma questão muito bacana, né? Que alguns cuidadores, a gente nem identifica que a gente precisa se preocupar com ele, Sim, aham, exatamente. E né? quando a Porque gente vai ver, né, a coisa já está além do que a gente imaginava, né? ele sempre fala que tá tudo bem, né? Uhum, Então ele nunca se exatamente. queixa. É, E isso é também uma é estranho, preocupação. né? Uhum, Isso também é estranho, porque, enfim, é uma pessoa que ela se doa por completo, ela tá ali o tempo todo, né? E ela não se queixa de nada, uhum, uhum. né? Então, Pois é. será que ela também não está em sofrimento mesmo assim? Exatamente. E você até colocou também uma questão que é interessante a gente pensar, que parece que é contraditório, né? Uhum. Mas é exatamente isso, né? A gente não achar que não pode estar tudo bem. Sim, em algum momento pode estar tudo bem, né? Mas é aquele cuidador que está sempre muito quieto, né? A gente começa a perceber pelos comportamentos, né? E está sempre muito calado, né? Tá sempre tudo bem, mas você percebe que precisa falar alguma coisa, mas também não consegue é, se permitir também, né, a falar alguma coisa, ou às vezes tem vergonha. Aí um detalhe até da questão do vínculo, né, que a gente falou um pouquinho antes, não sei se é só você de psicóloga na APAI que você trabalha, mas aqui em Miguel Pereira só tem eu de psicóloga. Então, Uhum. já até venho conversando com a administração sobre isso, porque a gente cria um vínculo com as famílias diferente quando só tem um profissional, principalmente de psicologia, e você precisa atender a criança e a família, né? Então É eles muito criam um vínculo com difícil, a né? gente diferente, porque a gente está sempre ali falando só da criança, né? Falando só do desenvolvimento dos filhos e eles. Eu sempre me preocupo muito com isso, então a gente vem conversando lá com a administração para ter um outro profissional para fazer esse trabalho, né? Do cuidado com a família, para criar esse vínculo com a família, né? Esse Nossa, e vínculo de seria cuidar da família. essencial, né? Seria o ideal, Essencial. né? Às vezes É. não é a nossa realidade, né? Por conta de verbas e tudo isso, a gente sabe que às vezes é difícil, mas seria o ideal, Mas né? você Criar esse sabe, vínculo Roberta, diferente. assim, eu acho que acredito que seja uma ligação bacana, que dando uma dica aí, né, para os psicólogos que atendem e não conseguem, ou não podem até fazer esse atendimento da criança, o atendimento da família, enfim, né, cada um vai pensar na sua realidade, mas que É, busque uma rede, né, de uhum, profissionais, às vezes, da cidade. é, Às vezes tem lá um núcleo de atendimento à família,
né? Tem uma rede aí que pode prestar esse serviço e que às vezes não está atento com esse olhar que a gente tem para aquela família, né? Porque Isso. às vezes ele se atém a alguns tipos de queixas e a nossa não é a mesma realidade. Então eu acho que seria interessante a gente entrar em contato com esses profissionais e assim também dou essa dica para os professores que estão aqui assistindo, né? Então assim que entrem em contato, procurem saber quem são esses profissionais na sua cidade, que pode prestar esse serviço, falem sobre essa família, sobre esse cuidador, né? Digam a preocupação de vocês, olha, eu identifiquei, ou eu tenho um vínculo com tal cuidador, e ele tem se queixado de tal coisa, ou ele não se queixa de nada, e eu acredito que é porque às vezes a gente não tem um vínculo bom, né? Então acho que isso é bacana também, né? Teve ali Aqui eu uma... costumo. Ah, Pode pode falar. falar, pode falar. Não, eu ia falar que tem um comentário ali, né? É importante trabalhar Ah, essas tá. questões com o cuidador, porque por vezes ele se anula, né? Então é isso mesmo, né? Ele deixa de viver por ele e passa a viver É, só pela criança ou pelo adulto que ele cuida, só em né? função. Só em função. Isso mesmo. Eu vi aqui também que tem algumas mães e alguns cuidadores, Roberta. Eu acho que a gente falou um pouquinho da equipe, dos professores, nós da equipe técnica, né, de saúde, mas eu acho que é interessante a gente colocar para vocês, cuidadores, né, mães, pais, tios, tias, o quanto é importante que vocês busquem ter alguém para para ter esse vínculo, para conseguir se abrir, para falar sobre as suas dificuldades, para dividir, né? E é para dividir e para somar, né? Eu brinco É, que a gente divide e soma, né? Então a gente divide as nossas inseguranças, as nossas incertezas e a gente soma conhecimento, a gente soma força, né? A gente soma uma rede que pode nos auxiliar no que a gente pode estar fazendo, é, né? e numa conversa, né, às vezes a gente dá uma sugestão assim, que a gente acha simples, né, e a pessoa às vezes fala, né, ah, não tinha parado para pensar nisso, né, é mesmo, não sabia que eu podia fazer isso. Então, é a escuta, né, que acho que foi o Uhum, que você falou no início, o principal, né, essa escuta, né, sim. realmente você ouvir aquela pessoa e você tá ali disponível, né, para ouvir, para ajudar, se precisa encaminhar. Você falou dessa questão, né, dos outros lugares que podem estar ajudando. Acho que o CRAS faz muito bem esse trabalho, né, que eles têm oficinas, tem esse Ah, o convívio, grupo, né, com né? o grupo, pois é, grupo de convivência. O Muito, CAPS muito também tem muito apoio o grupo, né? isso. Então, isso é legal, né? Porque aqui na APAE, a psicóloga anterior, né, fazia já um trabalho com um grupo de família, eu dei continuidade a esse trabalho, né? E era legal porque assim, era um momento deles. Mas aí foi o que eu falei da criação do vínculo, sempre cai, né, no assunto do filho. Então, assim, era um momento deles mais ou menos, né, das mães, alguns pais também participaram. Era um momento deles terem, assim, se distraírem, né? A gente nem falava sobre deficiência. Eu procurava trabalhar muito, fazer dinâmica, falar sobre outros assuntos, né? Para ter esse momento mesmo de desligar ali aquele foco, né? Mas Da é engraçado, deficiência. né? Roberta, não sei se você vai dividir comigo, né? Dividir, somar Aham. comigo essa minha ideia. Mas eu acho que é difícil separar as duas coisas, né? Igual É, nós, quando eu me reúno com as minhas amigas que são psicólogas, por mais que a gente tente falar sobre qualquer outra coisa, mas a gente vai falar sobre psicologia, né? exatamente. Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha esse momento, que os cuidadores tenham esse momento em grupos, que falem sobre os filhos, sobre as pessoas que eles Sim, cuidam, sobre as dificuldades, onde ele sim. identifique também que não é só ele que passa por aquilo, que o outro também Aham. passa, e que às vezes o outro faz de uma forma que você não tentou ainda, que você pode Que pode tentar, ajudar, que pode pode ajudar. contribuir. Isso mesmo. Então, assim, essa troca é muito importante, mas que vocês também identifiquem como cuidadores que ter esse outro momento com pessoas que falam sobre outras coisas, que, igual você falou, né, grupo do CRAS,
CREAS, essas outras redes de apoio, eu acredito que essas oficinas, né? Fazer artesanato, aprender uma atividade nova, falar também sobre outras coisas também é muito importante. Então a gente tem os dois lados. Ter grupos É, onde você vai dividir as dores, onde você vai falar sobre as suas dificuldades, onde você vai identificar as dificuldades no outro, e também ter grupos onde você possa falar sobre qualquer outra coisa sem ser, novamente, aquela mesma função de cuidar, né? uhum, é. E é o momento, às vezes, que a pessoa tem ali um pouco para distrair, né? Falando Uhum, sobre outras coisas, né? Até por conta da sobrecarga mesmo, como a gente já falou no sim. início, né? A Priscila ali, que vai ter a live comigo na quinta-feira, colocou Ah, aqui, ela tá né? aí, que Tá, bom. tá sim. Priscila Legal. Vasques ali, né? Eu gosto, ela colocou. Eu gosto muito de conversar com as outras mães de autistas, né? Para trocar figurinhas. Ah lá, É, ideias, dicas, muitas vezes até para desabafar. Então é isso que eu é. falei, são dois grupos diferentes, né? Então provavelmente, Priscila, assim como você gosta ter esse Dessa grupo de troca. apoio, dessa troca, né? A gente quer dar de dicas, né? Nós temos aqui, até fiz algumas anotações, né? Umas dicas para os cuidadores, para ele também se desligar um pouco. Então, é essencial que você tenha esse grupo de mães, esse grupo de pessoas que falam sobre a mesma dor, mas também é bacana que você tenha esse outro grupo, que vai falar sobre É. qualquer outra coisa que você goste, né? E até porque, né, Amanda, às vezes isso a gente juntas também, né, a gente compartilhou alguns assuntos, né, um vídeo até sobre uma questão dessa, e Nossa, muito assim, é uma sério. coisa muito silenciosa também, né, porque essas pessoas às vezes vão desenvolvendo uma depressão, né, alguns transtornos psicológicos mais graves, né, chegar até, a gente estava no Setembro Amarelo, quando a gente conversou sobre isso, né, de chegar até o suicídio mesmo por conta de coisas que vão se acumulando, né, por conta de não conseguir ajuda, não dividir com ninguém, né, foi o que a Priscila falou, de não conseguir desabafar com ninguém, de estar com aquela sobrecarga mesmo, totalmente sozinha, né? Às vezes até tendo, né, pessoas por Sim, perto, mas se sentindo sozinho e chegar a essa situação, né, de um suicídio, de uma depressão grave. Então sim. é um assunto muito importante, né? A gente precisa É, estar sempre esse trabalhando vídeo essa que a questão. Roberta está falando, né, é um vídeo que ela compartilhou comigo. É uma mãe onde ela faz um depoimento, assim, é um vídeo muito pesado, muito triste mesmo, né? Que ela dá um depoimento de uma mãe, pelo jeito da rede ali em que ela tem contato, em que não aguenta, né, toda essa sobrecarga emocional, né? Isso gera outros tipos de transtornos aí como a depressão, ansiedade, o estresse acumulado, enfim, coisas assim muito sérias, né? E nesse caso ela comete aí o suicídio, né? Então, assim, uma mãe que provavelmente ela não teve essa rede de acolhimento, essa rede de escuta e essa rede que levasse aí a importância para ela também, né? Eu acho que hoje, assim, a principal ideia que a gente quer trazer com essa live é o quanto o cuidador, essa pessoa que exerce o cuidado o tempo todo, ela fica sobrecarregada. Então, o quanto ela precisa aceitar isso, né? Aceitar que ela está cansada, que para ela é muito, e aceitar que ela precisa de apoio, aceitar que ela precisa dividir com alguém, né? Eleger alguém, né? Se é um profissional, se assim, procurar ajuda, né? Procurar essa rede de apoio da escola, rede de apoio profissional de saúde, rede de apoio grupos. Então, assim, É, procurar por todo lugar, né? Pessoas que tenham essa escuta qualificada, pessoas que tenham esse olhar de empatia, né? Que saibam identificar essa dor e possam ajudar, né? Porque às vezes a gente acha que só quem sofre é aquele aluno, é quem tem a é a deficiência, criança. é É, quem tem o transtorno, e não, né? Esse cuidador que tá por trás, ele sofre igual ou mais, com né? certeza. E eu estava conversando com um outro grupo, né, de psicólogas também,
que agora a gente está envolvido em vários grupos, né? Com essa questão da pandemia, a gente conheceu várias pessoas de outros estados, Sim. né? Às vezes até de outro país, Nossa, muita gente de outro país, né? né? A gente Pois está no é. grupo lá, tem muito bacana, muito bacana. E aí, uma psicóloga, a gente estava falando em relação ao trabalho, né? Até com mães de autista, ela estava falando dessa questão das dores, né? E da mãe falar, a gente falou um pouco dessa questão da vergonha, né? De pedir ajuda, e da mãe, às vezes, das pessoas falarem que, é assim mesmo, né? Deus quis assim, essa é a cruz para você carregar, né? Nossa, Isso faz parte mesmo. E não é isso, né? É essa questão cultural mesmo, né? De que tinha que ser isso, tinha que ser assim. Porque se é meu, é isso que eu tenho que passar. Não, ela pode contar, né? Com a ajuda de outras uhum, pessoas, ela pode dividir isso, não tem que achar que é culpa, né? Porque muitas mães às vezes se sentem culpadas, né? Estou falando sim. especificamente das E, mães. e na verdade, essa mãe, esses pais, né, quando recebem um filho com uma necessidade especial, ele passa por um luto, né? Porque é o luto Pois do é. filho sonhado, o luto do filho É a perfeito, expectativa, né? a expectativa. Ninguém espera, né? Ninguém espera que vai ter um filho com uma deficiência, com um transtorno grave ou com um atraso muito significativo. Então a gente acaba passando por esse luto, porque é enterrar, morreu aquilo que era todo o seu plano, né? Tudo aquilo que você Sim, queria, às vezes você precisa passar por esse luto. E você não precisa passar por isso sozinho, né? Existem muitas pessoas com uma escuta muito qualificada que vai é, poder te passar orientações, conhecer sobre a deficiência, conhecer sobre o transtorno, conhecer o que você pode fazer. Eu acho que isso ajuda muito também, né? é A minha muito mãe ajudar. colocou ali, né, os agentes de saúde que fazem aí estão sempre indo até as casas, se eles podem fazer esse tipo de orientação, né? E eu acredito que isso é muito bacana. Só que eu não sei até se é a realidade de todos os agentes de saúde, se eles até têm essa formação de ter essa escuta um pouco mais atenta, né? Eu não vou saber dizer, mas seria muito interessante. Olha, eu tive até uma ideia agora. Pensando, a gente sempre tem os insights, né? É, Mas assim, acho que seria até bacana se a gente trouxesse isso até para os postos de saúde, esse sim. tipo de formação, às vezes um curso, né? Aí uma palestra, algo voltado para os agentes de saúde, para o quanto eles É verdade. precisam ter esse olhar atento, quanto eles precisam ter essa escuta, né? Porque às vezes eles que estão lá a campo, eles que vão ter contato, que às vezes vão lá medir uma pressão, vão atender de uma maneira ou outra e vão ver que aquele cuidador está passando por alguma dificuldade e precisa de um atendimento lá de outro profissional da rede, né? Exatamente. É importante, sim. Eu até trabalho, né? Igual eu falei na saúde, eu trabalho em PSF em outro município e Ah, realmente não vejo, assim, é em Valença, né? Também, que é um município aqui do estado do Rio, e eles têm também, né? Lá no EAPAI, é CIMI, que eles chamam uma escola, né? Também para crianças com deficiência. E é todo mundo encaminhado para lá, então isso não chega muito no posto da onde eu trabalho, até porque é um lugar mais longe, né, do município, hum, do centro do município, né? Então realmente não chega muito para gente nesse posto de saúde, né, essa entendi. queixa, porque Sim, está mas todo mundo mais no centro da já é uma cidade, mas dica, é né? importante. Né, É muito uma ideia aí para a importante, uma gente ideia. desenvolver um trabalho. Sim, sim, muito bacana. A Priscila também colocou ali que o luto ele demora a passar, né? Porque infelizmente por um bom tempo a gente vai fazendo as comparações com o filho dos outros, com os filhos dos amigos, né? Então, eu acho que isso inclui bastante, Roberta, nas dicas que a gente preparou, né? Eu Isso. acho que uma dica que é muito bacana, então, é a gente nunca comparar. Eu sei que é muito difícil, porque afinal nós somos cheios de comparações, né? A gente está sempre olhando não só para os filhos, mas olhando para os outros, né? Enfim, a Sim. gente Nós é, mesmos, né, é, adultos. é um espelho, né? A gente olha no outro e fala, nossa, ele tá fazendo assim, então assim, é um modelo, né, a ser seguido. É. Então, assim, o quanto é importante, eu acredito, a gente tentar ter um olhar.
de pensar o quanto nós somos diferentes, independente se Uhum. temos ou não uma deficiência, se temos ou não um transtorno, mas o quanto nós somos diferentes, pensamos diferentes, agimos diferentes, né? E as crianças nada mais do que vão ser isso mesmo, né? Aprende Diferentes, diferente, né? Aprende de aprendem forma ritmos diferente. diferentes. Sim, e independente, foi o que você falou exatamente, independente de ter uma deficiência ou não, né? Porque às vezes a criança é dita normal, né? E não tem, e às vezes tem dificuldade de aprender algumas coisas, né? Ou então aprende num Uhum. ritmo mais lento, ou aprende Aprende mais outras mais rápido. rápido. A gente acaba rotulando muito, né? Tudo assim, não é hiperativo, ou então tem uma dificuldade de aprendizagem, tem déficit cognitivo, e não, né? A gente tem ritmos diferentes. Sim, Né? Então, sim. isso é Então, importante também assim, estar as atento, né? comparações, elas existem, né? Igual o cara Uhum. ali. Infelizmente, elas acontecem, né? Sim. Só que eu acho que isso a gente tem um feeling, né? Eu acho que a gente tem um olhar muito especial, nós que trabalhamos em APAE, que é identificar um ganho muito grande nas pequenas coisas. Eu acho que É. isso assim um ponto que eu quero deixar hoje para vocês aqui, que é assim a gente parar de olhar e esperar o muito, porque quando a gente espera muito, né? Se vem menos do que a gente está esperando, a gente se frustra. Se a gente Com espera certeza. pouquinho, se a gente está sempre esperando um pouquinho, né? E vem um pouquinho mais, ou vem aquele pouquinho, a gente vai estar sempre satisfeito. É. A E gente vai sempre, valorizar, né? sempre valorizar, vai achar que foi o bastante. Então, olhar para o nosso filho, olhar para aquele que a gente cuida, com esse olhar de formiguinha, que cada passinho que ele der é muito importante para o desenvolvimento dele, né? Tava Então, cortando um pouquinho o seu rosto, Amanda. ah é? Deu Tava agora? cortando um pouquinho o seu olho. Ah, tá. Agora ficou. Então, assim, pensando em dicas para os nossos cuidadores, eu vou pontuar algumas coisas aqui, né? Uhum. Então, nunca achar que só você pode fazer esse papel, né? Sempre tentar dividir com outras pessoas. Se você não conseguir sozinho, pedir ajuda É. para o psicólogo, pedir ajuda para quem você tem mais vínculo, tentar fazer essa reunião que a Roberta falou, né? Reunir a família, colocar o que cada um pode fazer. Então, assim, não achar que só você pode fazer esse cuidado. Porque se você pensar assim, essa sobrecarga vai ser muito grande para você, né? E isso também vale, colocaram ali assim, para quem cuida de um idoso com Alzheimer, para quem Uhum. cuida faz o cuidado de um idoso, ele não tem nenhuma deficiência, mas é um idoso que às vezes hoje ele já está com um comprometimento cognitivo, físico um pouco maior. Então, assim, que vocês dividam esse cuidado, Cuidado porque também. é igual ali colocar, ninguém é substituível, né? Uma outra dica, né, é dividir as dúvidas, as incertezas. Então, assim, perguntar, querer saber mais sobre a deficiência, sobre a dificuldade, para você identificar o que mais você pode fazer, né? E quando você conseguir identificar a sua rede de apoio, conseguir dividir esse tempo com outras pessoas, utilizar esse tempo que você tem a mais, assim, para você, para ter um tempo para fazer alguma coisa que você gosta, fazer uma É. atividade física, fazer um crochê, fazer Para uma se comida dedicar ao gostosa. autocuidado, né? Isso mesmo, né? É um tempo para você fazer suas unhas, pintar o cabelo, fazer algo que você gosta, enfim, cada um gosta de uma coisa diferente. Às vezes o que É. um vai gostar de sentar e ficar, né, à toa ali, ou ficar pensando na vida, ou Uhum. ficar um tempinho ouvindo uma música, outro vai querer ter um tempinho para ir correndo, sei lá, no mercado, comprar alguma coisa que gosta de comer, ou dar uma volta na cidade, fazer uma caminhada, né? Praticar atividade física, né? Então, assim, o importante é que vocês busquem sempre Essa ajuda. ajuda, né? Não achem nunca que vocês estão sozinhos, porque por mais que pareça, às vezes é por falta de identificar essa rede, né, Roberta? Uhum. Exatamente. Eu acho que é principal por conta dessa vergonha e dessa identificação da rede, né? De que muitos setores, muitos lugares podem ajudar, né? Uhum. Tem essa responsabilidade também dessa ajuda.
E às sim. vezes a pessoa acha que, ah, não, não vou incomodar, né? Eu já ouvi mãe falando assim, ah, mas eu não queria te incomodar, mas não é incômodo, a gente está ali para isso, né? Para ajudar, para Olha, a contribuir. Tereza colocou ali, né? O difícil é achar que alguém que queira dividir, né? Olha, Tereza, eu acredito que pode ser que seja difícil, mas sempre existe alguém, É, né? Que quer dividir, e por isso a gente precisa se atentar ao vínculo. isso. E, Às e vezes por esse isso vínculo. também psicoeducar, né? Que a gente chama, a gente fala tanto hoje disso, de educar mesmo as pessoas, dessa questão de educar a família inteira mesmo em relação à deficiência da criança, como lidar, o que que precisa saber, todo mundo se informar, né? Quanto Uhum, mais a gente puder fazer isso, melhor. Mais pessoas vão ter para ajudar, porque também eu acredito que algumas pessoas tenham medo até de ajudar, né? por falta de informação. Ou de ficar até mesmo com a pessoa com deficiência, né? O idoso, por não saber o que fazer, né? Por não saber como Uhum. agir se acontecer alguma coisa. Então, com informação, com orientação, essas pessoas vão ficar mais seguras também. Né? Os próprios pais ficam, né? Ah, não sei o que eu faço, não sei o que eu vou fazer. Então, outras pessoas também vão ficar com esse receio. Sim, sim, com certeza. Bom, pessoal, nós temos aí um finalzinho, né? É, E eu gostaria de agradecer, né, a todo mundo que participou. Eu vi ali que tem uma professora minha desde sempre, lá da infância, né? E colocou excelente a ideia da gente poder estar falando e trabalhando com os agentes de saúde. Então, acho que fica aí, Roberto, uma dica para você aí no Rio e para é mim aqui, né, no Paraná. isso. A gente É, desenvolve juntas e vamos desenvolver ver. Você isso leva para o aí. seu estado, eu trago para o meu. Isso aí, por que não, né? É, Afinal, eles são um público aí de profissionais, né? Que estão aí sim. diretamente ligados com essas É. famílias, né? E Então, aqui tem acho, PSF do lado da APAE. olha Ó, só, já é uma ideia. que legal, né? Então eu acho que para fechar mesmo, né? Agradecer a todo mundo que participou, a todo mundo que compartilhou aqui. Gostei bastante da interação. Hoje, como a gente conseguiu ler mais, eu andei fazendo umas lives. A primeira foi, né, uma catástrofe. A gente não conseguiu ler nada porque a gente fica muito nervosa, né? E daí É, se preocupa muito em falar e não quer é, dividir. E eu acho que o interessante é isso, né? É a gente ouvir a dor do outro, ter essa escuta, conseguir partilhar, e assim como a gente colocou para todo mundo quando a gente divulgou a nossa live, que seria um bate-papo, né? sim. Falar o quanto nós, como profissionais de saúde, quinta-feira, então, vou convidar vocês todos novamente, né? Eu vou estar, então, com uma mãe de uma criança com autismo, então, já olhando, falando com outro olhar, né? É, Eu essa aí, realidade, né? Que isso, ela falar com a vive mesmo. realidade que ela vive, o que que ela passou, como foi o diagnóstico, como foi receber essa notícia, como tem sido o tratamento, como vai ser, como é para ela, né, exercer esse cuidado, se ela tem com quem dividir, se ela não tem, É, né? Então acho que isso é muito bacana e a minha intenção é trazer isso mesmo. São vários olhares e igual nós colocamos durante toda a live, o olhar do professor que recebe esse cuidador na hora que vai receber esse aluno, o olhar da cozinheira, o olhar da atendente, o olhar do profissional que faz a limpeza, o olhar da secretária, pensando numa escola, pensando no posto de saúde, né? O olhar de quem está ali, da secretária que atende, né? De quem é atendente ali. Então, o olhar dos profissionais de saúde, que precisam ser diferenciados na hora, às vezes, de só cobrar, né? Porque às vezes a gente tem essa função de mais, mãe, você não fez é, isso, você não faz aquilo. Então, assim, exatamente. ter um olhar um pouquinho mais cuidadoso, porque aquela pessoa que cuida, ela também sofre, É, né? Eu também acho precisa que de cuidado. também precisa de cuidados. Então, assim, cuidar daquele que cuida, né? E aí eu fiz uma frase aqui e a Roberta terminou ela, né? Então eu coloquei lá: livre-se da culpa de não ser autossuficiente. E aí a Roberta termina pra gente. Não temos que dar conta de tudo.
Então, é essa a nossa missão hoje, né? Mostrar para vocês que a gente precisa olhar com olhos atentos, ouvir de uma forma atenta, né? E de acolhimento, de afeto para esses cuidadores, e que o cuidador ele precisa identificar isso, né? Que ele não vai ser aí sempre o dono de tudo e dar conta de tudo, que ele precisa de ajuda também, precisa pedir essa ajuda. Tá bom, pessoal? Eu acho que é isso, Obrigada, né? pela participação. Obrigada, Amanda, pelo convite, né? Ah, eu que Obrigada pela parceria agradeço. também. Que a gente consiga aí fazer novos projetos, Isso. né? A gente está aí também no grupo, nós temos um grupo de psicólogos das APAES, das APAES do Paraná, e a Roberta, ó, por É. incrível que pareça, ela é do Rio de Janeiro, mas está nesse grupo. Então, quem Pois sabe é. aí em breve a gente consiga fazer um trabalho aí no Rio com as APAES daí, igual a gente fez essa pesquisa aqui, vai ser muito bacana dividir com vocês Isso aí, Roberta. mesmo. Isso mesmo, vai ser ótimo. Foi um prazer. Ah, o prazer é todo meu. Gente, muito obrigado. E eu já vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Ai, o pessoal tá colocando ali que as dicas foram ótimas. Ai, que bom. Obrigada. Ai, que legal. Muito obrigada, pessoal. Tenha uma ótima noite. Eu sei que agora é um pouco tarde, mas infelizmente é o horário que a gente consegue reunir É, um pouquinho, né? Colocamos os filhinhos para dormir, né? pois é. Então é hora de Verdade. conversar um pouquinho. Tá bom, pessoal? É. Um grande beijo. Tchau, tchau, Roberta. Tchau, Boa noite, gente. tchauzinho. Boa noite. Até quinta. Até quinta-feira, gente. Quinta-feira às 9 horas, hein? Aqui também no meu Instagram. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.